Podmeire, empodere-se comerinha, aqui no YouTube com o podcast Quixabeira. Gente, e o programa de hoje tá sensacional. Nós estamos com Felipe Rodrigues, aquele que toca a melhor sanfona. E vamos iniciar tocando a sanfona aí, Felipe. Ainda estou com saudade dela. Eu fico na janela só pra ver meu bem passar. Fingi que não, mas tive um desafio desde que foi pro Rio e nunca mais me procurar. Mas a saudade, quando dói no coração, faz ferida de paixão e de amor quer se matar. Quando se foi, fiquei que nem passarinho, preso em meu próprio ninho, esperando você voltar. Alô, Verinha! Olá, Felipe, que lindo, gente! E no podcast Quixabeira, esse quadro, Podmeire, é para empoderar. E a temática de hoje, vamos falar do empoderamento do forró. E teremos sorteio, viu, gente? Estamos aqui com um fone patrocinado pela Eletromix. Acompanha aí, se inscreva no nosso canal, que até o final eu vou estar dizendo como você pode concorrer esse fone. Mas, Felipe, me diga aí, que emoção tá aqui com você. Faça seus cumprimentos. Quem é Felipe Rodrigues? Cantor e compositor ireceense, daqui para o mundo, sempre levando e fortalecendo o movimento do forró. Eita, que coisa boa. Bom estar com você aqui, Merinha, no Podmeire, e dizer que é um prazer imenso, né, minha querida, minha prima, minha linda, que eu amo de paixão, e estar com você aqui no Podmeire. É um prazer de poder falar do nosso empoderamento no forró e falar um pouco sobre o que o nosso forró tem para mostrar para as pessoas. E além da nossa cultura, uma cultura popular, a nossa dança, é o nosso ritmo, é o nosso tudo. Então o forró tem muito, muito, muito mais para dizer para as pessoas, além do que a gente acha que é só a dança, que é só a música, que é só um estilo. Então vamos bater esse papo bem gostoso, né? Vamos sim. E eu gostaria de saber, Felipe, como é ser influenciado por grandes nomes do forró? Meirinha, eu sempre falo que a gente sempre espelha em alguém, né, para ser uma pessoa melhor no mundo. E não é diferente na música, na arte. Eu tenho um grande exemplo para mim. A gente sempre fala muito sobre Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga foi o rei do Baião e eu tiro o chapéu para isso. Mas a gente não pode esquecer também as pessoas que fizeram as coisas acontecerem. Talvez me perdoem, né, os mais amantes que eu, né, do Luiz Gonzaga, mas eu acho que o Dominguinhos ele tem um papel muito importante no forró. O Luiz Gonzaga, a gente sabe que foi a pessoa que criou o ritmo, que ele mostrou para o Brasil, e a gente sabe também sobre o talento do Dominguinhos em relação à aprendizagem que as pessoas têm no tocar sanfona, né? O quanto que ele mostrou, o quão a sanfona era tão grande para ser tocada em outros estilos, no jazz, no blues, no forró, né, na MPB, e ele conseguiu mostrar tudo isso, né, para o Brasil e para o mundo e incentivar muitas pessoas com esse talento. E quando você fala nisso, eu lembro aqui da sua sanfona, né? Eu quero que você conte um pouco da história do seu primeiro instrumento musical. E já entro com outra pergunta, né? Porque você agora está no papel, Felipe, de influenciar os novos artistas, os novos cantores e compositores. Então, conte aí um pouquinho sobre a sua emoção da primeira sanfona, o seu primeiro contato e como é você está hoje influenciando os novos músicos. Passa um fio na cabeça, viu? Quando a gente fala sobre o primeiro instrumento, eu me lembro quando meu avô, o velho Hermeto, né, me deu de presente uma sanfoninha, né, que era uma sanfona que realmente tocava. Não era uma sanfona de brinquedo, era uma sanfona, mas que tocava mesmo, tinha os oito baixos e tinha um teclado e tocava de verdade, né? E eu tenho foto até naquele quadro meu, não sei se você lembra, aquele quadro enorme, cheio de fotos quando eu era criança, e tem essa sanfona registrada nesses momentos lá. E
quando eu vejo essa foto hoje, eu penso, né? Falei, poxa, era o destino já estava traçado, né? Com Então certeza. tinha um propósito ali para tocar sanfona e foi um incentivo né, que eu chamava de pai, pai Hermeto, né? Que era meu avô. E de lá para cá, os incentivos vieram da mãe, do pai, dos irmãos, dos tios. E isso foi muito bacana, porque eu consegui levar o sentimento de todo mundo da família que sempre deu apoio, né, para poder tocar um instrumento. Então a sanfona foi o primeiro instrumento que eu ganhei, mas não foi o primeiro que eu toquei, né? E aí comecei a tocar o piano, veio o violão, a sanfona já veio bem depois, quando eu precisei realmente, né, de tocar sanfona para compor a banda, já que a gente tinha Jadilson, né? Jadilson era o grande forrozeiro, né, de Irecê, mas tocava com todo mundo. Na hora que precisava, cadê Jadilson? Jadilson sumiu. Sumiu. Já estava tocando outros shows com outras bandas. E aí eu falei, não, agora eu vou aprender a tocar sanfona e vou colocar essa sanfona no peito. E de lá para cá não parei mais. E traz aqui pra gente um pouco da sua trajetória de sair de Irecê para Brasília, aonde hoje você carrega o título de embaixador do São João de Irecê em Brasília. Isso é muito bacana. Até porque, Mirinha, justamente falando um pouco sobre as influências, né? Eu tenho em mente que eu consegui influenciar outras pessoas justamente pela questão né, que eu falei em relação a ter a necessidade de tocar. E hoje a gente tem músicos que têm a necessidade de tocar e outros que tocam por diversão, porque gostam e porque é um prazer mesmo a gente trabalhar com a arte. E nisso me fez, né, de repente, levar, da mesma forma que eu recebi esse incentivo, né, de outras pessoas, me fez levar a música, né, como o forró como uma música, para Brasília e poder incentivar pessoas lá, pessoas aqui, pessoas em outros lugares. E esse leque foi se abrindo. Então, o respaldo nosso em trabalhar com isso foi só crescendo, né? E foi muito, para mim, foi muito importante, né, de ganhar o respeito e até chegar, né, como o embaixador do São João de Irecê em Brasília, né, que nós tivemos o ano passado aí em Minas, Rio de Janeiro, ajuda só, Brasília e São Paulo, né? E São Paulo. Maceió, você chegou Maceió, aí? não, Maceió não teve o São João da Bahia em Maceió, abertura. Foram os 4 estados, né? E aí, em Brasília, eu fiquei como embaixador, representando a nossa cidade, e onde foi muito bacana. A gente pôde encontrar com pessoas, né, de outras cidades da Bahia, né? Foi um trabalho da Secretaria, né, de Cultura do Estado, e junto com o governo do Estado, e levou a abertura do São João da Bahia, né, para esses estados e trazerem, para ajudar a trazer mais pessoas, os Mais turistas, né, turistas. para a nossa cidade, que foi muito importante e para mim foi um papel muito bacana de estar ali com os representantes da nossa cidade, com o nosso prefeito Elmo, né, com o secretário, com o Cezinha, com a turma toda que saiu daqui para poder fazer essa caravana e estar com todo mundo lá foi muito prazeroso e poder influenciar essas pessoas também, de alguma forma, representando o nosso forró de Irecê, lá em Brasília. E é por isso que estamos aqui no Podmeire, através do podcast Quixabeira, né? Falando do empoderamento do forró. E esse movimento do forró, ele transforma vidas. E ao transformar vidas, eu gostaria que você falasse, né, desse papel na sua vida, né? Porque você, para além de um artista completo, toca, canta, compõe, você também é um mediador de conhecimento, né, produtor, e eu gostaria de falar, que você falasse aqui sobre essa transformação na sua vida e para inspirar outras pessoas a utilizar o mundo da musicalidade em favor da sua transformação profissional, prosperidade, né, e empoderamento. Sim, eu sempre falo que hoje em dia a gente sempre fala sobre metas, métodos, né, que são coisas diferentes, mas que caminham juntas, né? E quando eu passei, Meirinha, a trabalhar com a música mesmo, de verdade, profissionalmente, que foi, né, bem cedo, já um bom tempo fazendo isso, e eu sempre coloquei na cabeça que eu gostaria, né, de ser um formador de opiniões e que eu pudesse transformar o meu conhecimento, né, no aprendizado dos outros, né? E
eu falei, então tudo bem, vamos lá, Felipe, vamos estudar, porque você precisa saber mais a cada dia, porque as pessoas precisam aprender através de você. Esse é o papel, né, do formador, né, de opiniões e de conhecimento. E aí eu fiz isso. Falei, eu tenho que dar o meu melhor a cada dia, porque eu sei que as pessoas têm que buscar uma informação correta sobre como tocar um instrumento, como fazer um acorde, né, como fazer um solo, como compor uma música. Então não adianta a gente só dar ideias, né, porque a ideia ela é muito aberta, muito solta, né? Então quando você realmente ensina, você está passando uma confiança muito grande para as pessoas, né? E isso para mim eu coloquei na minha cabeça e falei, tudo bem, vai ser isso que eu quero para minha vida. E aí eu passei a buscar conhecer cada vez mais, né? E tentar levar isso como uma forma de conhecimento de vida, uma forma que eu pudesse trazer para a minha vida aquilo que fosse, como é que eu posso dizer, como a gente falou sobre a influência, né? Então, como se eu pudesse influenciar e ser influenciado. E não sei se eu já falo agora nesse momento em relação aos trabalhos sociais, a mudança da vida, da Sim. transformação, né, que tem na vida das pessoas. Isso, o nosso conhecimento e o aprendizado. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com serviço social, de levar a música mesmo para os hospitais, para as clínicas, né, eu vi que a cada dia que eu levava o meu conhecimento, eu estava aprendendo cada vez mais. A devolutiva, ela é maior É do que a maior sua do doação, que do a seu própria doação. voluntariado. É. Então, a gente sempre fala sobre a reciprocidade, né? E às vezes a reciprocidade não é só receber aquilo de volta que você deu, mas algo de positivo que vai te fazer bem, né? E eu vivo fazendo isso, né, de uma forma bem natural. Eu vivo tentando fazer essa troca. E eu acredito que sim, que a cada dia que a gente ensina, a gente também aprende cada vez mais. E através do serviço social, eu vejo que eu consigo ser uma pessoa mais evoluída a cada dia, né? Que Levando isso de lindo. forma gratuita e para hospitais, para centros clínicos. E as pessoas sorriem e a gente recebe de volta aquele prazer. Lindo demais. Gente, ó, eu sou suspeita a falar, porque o Felipe Rodrigues, ele faz parte da minha vida, da minha Verdade. família. E assim, Tem ver muito amor você envolvido. tem muito amor envolvido e você é um exemplo, né, para todos nós. E antes de eu pedir para soltar um vídeo aí, eu gostaria de falar com vocês aqui. Gente, se inscreva no podcast Quixabeira, acompanhe a gente aqui pelo canal do YouTube e participe, fique comigo, certo? Até o final desse programa que estaremos sorteando esse fone que foi um patrocínio da Eletromix. Você quer ganhar ele? Fique aqui com a gente e olha esse conteúdo, esse vídeo aí que vamos soltar de Felipe Rodrigues no Podmeire Empodere-se com Meirinha. Ainda estou com saudade dela. Eu fico na janela só pra ver meu bem passar. Fingi que não, mas tive um desafio desde que foi pro Rio e nunca mais me procurar. Mas a saudade, quando dói no coração, faz ferida de paixão e de amor quer se matar. Quando se foi, fiquei que nem passarinho, preso em meu próprio ninho,
esperando você voltar. Mas a saudade, quando dói no coração, faz ferida de paixão e de amor quer se matar. Oi, quando se foi, fiquei que nem passarinho, preso em meu próprio ninho, esperando você voltar. Um convidado mais que especial. Chega pra cá, Cezinha. Valeu, parceiro. Ainda estou com saudades dela. Eu fico na janela só pra ver meu bem passar. Fingi que não, mas tive um desafio. Desde que foi pro Rio e nunca mais me procurar. Mas a saudade, quando dói no coração, faz ferida de paixão e de amor quer se matar. Quando se foi, fiquei que nem passarinho, preso em meu próprio ninho, esperando você voltar. Mas a saudade, quando dói no coração, faz ferida de paixão, de amor quer se matar. Quando se foi, fiquei que nem passarinho, preso em meu próprio ninho, esperando você voltar. Obrigado, meu amigo Cezinha. Aquele abraço. Valeu, Felipe. Ainda estou com saudade dela. Eu já estava aqui dançando. Felipe, empoderamento do forró, está com Cezinha. Como foi essa experiência? Meirinha, sabe que quando eu falei sobre Dominguinhos, toda vez que eu falo sobre isso, né, as pessoas geram uma dúvida, né? Porque Cezinha e Dominguinhos, eles tiveram uma relação muito forte, né? O Cezinha foi cria de Dominguinhos. E se você fechar os olhos e escutar o Cezinha cantando, você ouve Dominguinhos, Uau! né? A gente tem uma semelhança. Então, até a forma de tocar e a forma de cantar, assim, ele adquiriu muito assim, pelo mérito dele, né? E pelo estudo, pela competência, né? De ser um grande músico, um grande cantor. E quando o Dominguinhos faleceu, eu falei, poxa, perdi a oportunidade de fazer um trabalho com o Dominguinhos, né? E acabei compondo essa música, Que Nem Passarinho, e aí me veio uma interpretação de Elba e Cezinha, que na época eles tinham um relacionamento, né? E aí Cezinha veio enegrecer com Elba Ramalho, né? Esteve aqui algumas vezes, e inclusive acompanhando Dominguinhos também, Cezinha esteve aqui. E eu parei para pensar, falei, poxa, essa música cabia Elba e Dominguinhos cantando, né? Essa é uma composição sua, né? Composição minha. E aí eu falei, rapaz, sabe de uma coisa? Vai ser Elba e Cezinha. E eu via os dois cantando assim, né? Eu ouvia a voz de Dominguinhos e a voz de Elba. E aí eu não tinha me atentado até então, né, em relação ao relacionamento dos dois, e de repente poderia ser uma boa. Já que Dominguinhos tinha falecido, poderia ser o Cezinha. E aí acabou que eles terminaram o relacionamento. Eu falei, eita, rapaz, e agora? O que é que eu faço? E aí quando eu pensei, falei, Marcos Farias, que inclusive é o único afilhado de Luiz Gonzaga, né, de registro, que Marcos Farias é filho de Marinês e de Abdias dos Oito Baixos também. E aí Marcos Farias é o meu padrinho musical. Aí Marquinhos falou, rapaz, grava essa música só você e o Cezinha, né, com aquele jeitão dele. Aí eu falei, mas meu padrinho, eu e Cezinha, a gente vai cantar os dois assim, né? Cantar um para o outro essa música ali. A música não fala nada sobre isso que você está pensando.
Aí eu parei para pensar, falei, rapaz, não é que é mesmo? E aí a gente fez o convite para Cezinha adorou a música, aí falou, meu irmão, vamos gravar essa música. E gravamos, e não ficou uma música declarada, né, um para o outro, assim, que seria a ideia inicial, né? E ficou bem bacana. Ele aceitou, topou o convite, e fizemos, e é uma música muito bacana. Cezinha, né, gostou demais da música, ele já abraçou essa causa. Falei, pronto. Então vamos fazer nós dois que nem passarinho. E deu o que deu nessa brincadeira, tá vendo? E Deu esse super certo. clipe é empoderado. E você traz aí a fala de Elba Ramalho, mas eu gostaria que você aqui falasse um pouco quem foi a Anastácia para o forró. Importante. Quando a gente fala sobre o empoderamento, a gente tem que colocar também o que as mulheres, né, podem representar. E a Anastácia, no forró, ela trouxe uma identidade musical. Eu creio que o forró foi um antes de Anastácia e foi outro depois de Anastácia. Porque o que eu falo isso? O Dominguinhos, ele não escrevia, né? Ele fazia ali as melodias, ele fazia as composições e fazia os instrumentais, né? Até então. E quando o Dominguinhos, né, era marido de Anastácia, eles fizeram uma parceria. Não sei se vocês conhecem como que começou, né, Quero essa conhecer parceria. agora. Conte essa história aqui no Pod Meire. E aí o Dominguinhos eles estavam no evento, né? E aí cada um foi pro seu quarto ali antes das coisas acontecerem, né? E aí ela foi escrever uma letra. Aí chegou no quarto do Dominguinhos, colocou embaixo da porta. Dominguinhos pegou, né, aquela letra ali, escreveu como se fosse uma cartinha ali, né? Aí quando pensa que não, aí Dominguinhos bate na porta, ele já chega tocando a música e ali iniciou a parceria, né? E depois daquilo ali, Dominguinhos e Anastácia, para mim, são os maiores compositores de forró, né? Não só do forró, como da música brasileira. Eu digo assim, eu falo da atualidade porque a Anastácia ainda é viva, ainda compõe até hoje e compõe coisas maravilhosas. E é um sonho meu também de repente fazer um trabalho junto com a Anastácia. Quem sabe em breve a gente não vê uma novidade, né? E é um sonho também nosso aqui do podcast Quixabeira, no quadro Pod Meire, falar, conversar com a Anastácia. E falando Olha de que coisa boa. composição, eu gostaria de saber qual foi a sua primeira composição? A minha primeira composição foi uma música chamava Fruto Proibido. Uau! E aí essa música eu gravei, né, de uma forma assim bem acústica, bem simples. E na época tocou na Caraíbas. E aí eu fui e aposentei essa música. E falei, eu vou deixar ela guardada no fundo do baú porque eu preciso fazer coisas melhores. Então toda vez que eu escutava aquela música, eu achava bacana, eu falei, poxa, legal que foi minha primeira composição. Mas eu falava, né? Poxa, aqui tá faltando alguma coisa. Eu colocaria uma outra letra aqui no lugar dessa, né? Mas como já estava, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou aposentar ela. Eu não quero ficar ouvindo, porque senão eu vou achar os defeitos. Ô, Felipe, vem cá. Isso vai muito da inspiração, do momento vivido, né, pelo artista. E qual é a sua última composição? A minha última composição foi a música chamada O Meu Forró, que é uma música que entrou para o EP, né? Que inclusive é de título O Meu Forró, o EP. São 3 músicas. Foi O Meu Forró. Agora eu tô confundindo, só tô com Que Nem Passarinho aqui no meio. Mas O Meu Forró é uma música, não sei se todo mundo conhece, é que o forró, ele, por ser um gênero, ele também é um estilo. Ele não é só um gênero. A gente tem o baião, tem o shot, tem o arrastapé e tem o forró. O forró, ele parece com baião, mas não é baião, né, Renato? Isso é importante falar aqui, viu, gente? É o movimento do empoderamento do Exatamente. forró, mas passa por outras metodologias, Sim, outros sim. tipos. Ele é tanto um estilo quanto um ritmo, o forró, né? E no forró, no ritmo, por exemplo, no gênero forró, é que está o shot, o baião, o arrastapé e o forró, dentro do gênero do forró.
Mas o outro forró que está dentro desse gênero, ele é o ritmo que parece o baião. Mas não é o baião, às vezes a gente confunde muito. Ele é bem parecido. E aí eu fiz o meu forró, que é um forró, né? Não é um baião, é um forró. E fala sobre a gente levar a nossa cultura, né? E como o homem, do jeito faceiro, ele vai pro forró, né? Como ele fala, o meu forró é quem manda no Dá Brasil. uma pausa aí, prepara essa sanfona. Eu vou dar um recado aqui Ai, pronto, que você então vai vamos fazer. tocar e demonstrar aqui no nosso Pod Meire Como que é fazer como o é forró. esses 4 tipos, estilo, e explicar de forma conceituada, musicalizando. Gente, eu passo aqui para você um recadinho. Quer ganhar esse fone patrocinado pela Eletromix? Inscreva agora aí no YouTube, certo? No podcast Quixabeira. Fique ligado às quintas-feiras, 7 horas da manhã, no Pod Meire, Empodere-se com Meirinha. Falando hoje do empoderamento do forró, ele está se preparando, vai fazer aqui 4 refrões, né? Mostrando o modelo, o tipo, não sei bem, quem vai explicar é ele que entende, ele que é o empoderado do forró, para que a gente acompanhe aqui no Pod Meire. Vamos lá, Verinha. Vamos começar primeiro pelo aquele que a gente, né, gosta de dançar, coladinho, rostinho no rostinho, como diz, coxa na coxa. Sobre o nosso shot, né? O shot, todo mundo conhece esse aqui. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. É o famoso 2 pra lá, 2 pra cá, né? Esse aí eu sei dançar. Esse é o shot, né? E aí nós temos o baião. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, né? Inclusive, o baião é a nossa... É o nosso esquenta do São João, né? Quando fala, não, agora vamos esquentar, vamos dançar um baião. Agora, na hora que fala, vamos botar pra lenhar, a gente chama o arrasta-pé, né? E a Que poeira sobe. Aí a poeira sobe. E a fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, arrasta-pé desse salão. Então que é o famoso sobe poeira, né? Esse é o arrasta-pé. Aí a gente vai pro forró. Por exemplo, aí eu já toco o meu forró. Olha só como ele é bem parecido com o baião. O meu forró é quem manda no Brasil. O meu forró é tete a tete mais de 1000. O meu forró, os cabra não dá mole não. Pega as menininhas e traz pro meio do salão. O meu forró é quem manda no Brasil. O meu forró é tete a tete mais de 1000. O meu forró, os cabra não dá mole não. Pega as menininhas e traz pro meio do salão. A gente quando tá chegando no forró, dá logo uma bizuiada no... Se o chão levanta pau no forró, a gente dança de qualquer maneira. O triangueiro, o zabumbeiro e o sanfoneiro toca a noite inteira na pegada brasileira. O forró, ele tem muito disso. Eu vou dar um exemplo aqui, só batendo na mesa, né? Por exemplo, o baião. Eu vou fazer um bem tradicional. Vi você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, querubim. Tu, tá, tu, tá, tu, tá, tu. Esse é o baião. Quando a gente vai pro forró, a gente deixa essa batida mais swingada, ó. Esse é o forró. Bem parecido, mas ele tem as características diferentes. Ele joga esse swing, esse molejo, como se ele estivesse saindo do baião pro samba. É um baião meio sambiado, né? Coisa de brasileiro, gente. Coisa de brasileiro. Eita, o podcast mais empoderado está aqui, no Pod Quixabeira. E o quanto é gostoso, né? É uma pessoa que entende bem. Eu canso de dizer que Felipe Rodrigues é um artista completo, né? E eu sou fãzona de Dorival. Mas primeiro na minha
lista aqui é Felipe Rodrigues, viu, gente? Mas eu queria, Lipe, que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência em tocar com grandes músicos e traz aqui nomes nacionais que você teve o privilégio de gravar, participar, tocar no palco com eles. Meirinha, isso é bacana quando a gente fala sobre isso, porque passa um filme na cabeça da gente, né? Quando a gente pensa em ser artista, a gente projeta uma visão nos grandes artistas. E quando a gente se vê no meio desses artistas, a gente consegue olhar para trás e sentir mais vontade de olhar mais para frente ainda. Né? De poder falar, poxa, que bacana, eu estou junto com eles, né? Estou no mesmo meio, estou sentado na cadeira ao lado, né, de um artista que a gente sempre elogiou, que a gente sempre assim, foi muito fã. E poder fazer, por exemplo, aberturas para alguns artistas mesmo, eu já fico de uma felicidade tão grande, além das participações, né? As trocas, as composições juntos. Eu dou sempre um exemplo, né, de poder fazer abertura na época para Dominguinhos, de poder fazer abertura para Dorival já algumas vezes, né, para Ademário Coelho algumas vezes. E a gente sabe que a responsabilidade, né, do artista que ele vai tocar antes é muito grande, né, e tem artistas renomados que não aceitam. Alguns artistas falam, poxa, olha, não coloca fulano para abrir o nosso show, né, por conta disso ou daquilo. Ainda existe alguns ciúmes, né, mas também existem a parte que eles pensam, falam, poxa, não, se de repente antes do nosso show não for um show legal, para a gente pode não ser tão bom também, né? E ter esse respaldo de poder, né, os artistas falarem que sim, né, porque muitos deles são consultados sobre o artista que vai tocar antes, né, Saulo? O nosso querido sabe como que funciona muito bem. E aí tocar, né, fazer abertura para Dorival, para Dominguinhos, para Elba. Agora, o ano passado, eu fiz Grande Encontro e, assim, inúmeros outros artistas, né? Dona Zefa, Trio Nordestino. Inclusive, até estar com essas pessoas, né, a gente consegue se encontrar e trocar experiências e falar um pouco sobre a nossa carreira. E é o momento que a gente passa a criar essas amizades, fazer esses vínculos, né? E é muito bom. Agora mesmo, no dia do meu aniversário, eu tive o prazer, né, de ter o Trio Nordestino comemorando meu aniversário junto comigo. Agora entre aspas, né? Em julho do ano passado. E os meninos estavam lá e fizemos contato, né, com eles para a gente, como sempre que vai a Brasília, alguns artistas, a gente sempre está em contato, bate uma bolinha, né? Eu tomo uma branquinha, né? Toca uma sanfona para se alegrar, para se animar. E a gente cria um vínculo muito bacana com essas pessoas. Né? E o Trio Nordestino pôde estar comigo no dia do meu aniversário. A gente comemorando e brincando, jogando bola, comendo carne assada, né? Tomando uma branquinha. E é uma felicidade muito grande para a gente poder olhar para trás, né? E falar, poxa... como diz a música, você não sabe o quanto caminhei, né, para chegar até aqui, né? E é uma felicidade muito grande ter Felipe Rodrigues, filho de Irecê. E principalmente da gente ver que você leva o nome de Irecê, região e Bahia para vários meios de comunicação. E eu queria que você tocasse nesse assunto, porque você vende muito bem a cidade do São João, você vende muito bem a cultura do forró. É bom saber sobre isso também, né? A gente sabe, mas no fundo assim, é gostoso de ouvir também, porque eu sempre falei, não negue as suas origens. Eu sempre falo tanto para Pedro Felipe, meu filho, né? E para os amigos também. Muita gente fala, eu saí da minha cidade, não quero saber da minha cidade. Eu tenho muito orgulho, né, de Irecê. Assim, eu até me emociono em falar mesmo sobre a nossa cidade, porque é um lugar onde eu pude receber com todo carinho, né, desde o início, né, da minha carreira. As pessoas que pagaram os meus primeiros cachês foram as pessoas de Irecê, né? E as pessoas que pagaram os primeiros couvés foram as pessoas de Irecê. As pessoas que falaram, Felipe,
não toca desse jeito, toca desse jeito que é melhor, foram as pessoas de Irecê. Eu quero até ressaltar aqui, Meirinha, falando sobre isso, né? O tanto que Irecê me prende, porque quando a gente aprende, a gente leva isso para a vida inteira. E eu não esqueço de Marivaldo, né? Marivaldo, que era da igreja, né? E Marivaldo tocava na igreja. Eu ainda não tocava na igreja. E aí comecei a pegar as primeiras notas de teclado com Marivaldo. E Marivaldo foi me ensinando, ia lá na minha casa, se disponibilizava de ir na minha casa gratuitamente para poder ensinar a tocar teclado. Aí eu comecei a tocar teclado, um ano depois, Marivaldo estava me pedindo para ensinar para ele. A evolução sua foi de uma forma que depois você colaborou com certeza. ele. E aí isso nos torna muito grato e me faz aprender a cada dia a nossa cidade, porque eu vejo que tem pessoas simples, as pessoas que entregam para a gente as coisas sem pedir nada em troca. E eu me prendo muito a isso, né? E então Irecê é um lugar onde eu sinto muito orgulho de poder levar o nome para fora, para vários estados, né? Já andei bastante por aí e sempre levo o nome de Irecê. Sempre falo nos stories, né? De onde a gente veio, qual a intenção, para onde a gente quer chegar, e sempre trazendo nas nossas essências Irecê. E fora do Brasil também, né? Como a gente já participei de eventos também fora, e estava lá levando o nome de Irecê, né? Com todo orgulho, programas de TV, podcast, televisão. E eu acho que isso é importante, porque para a gente não tem coisa melhor do que a gente valorizar de onde a gente veio, né? Como se fosse o nosso ventre. Muito bem. E para nós aqui do Pod Quixabeira, do quadro Pod Meire, é uma satisfação ter Felipe aqui. E eu vou soltar já já o teste de empoderamento com Felipe Rodrigues, mas vou pedir à produção para soltar umas fotinhas aqui do nosso convidado do dia. Então, vamos agora iniciar o teste do empoderamento. Como é que Vamos funciona, né? Um patrocínio aqui da Eletromix, que estaremos sorteando esse fone para você que acaba de se inscrever no YouTube, aqui no canal nosso do Pod Quixabeira. E esse quadro, teste do empoderamento, eu vou fazer algumas perguntas e é uma rapidão, você vai responder sim, não ou uma palavra, beleza? Preparado? Preparado. Você é um homem empoderado? Sim, sou homem empoderado. Você se conhece bem? Sim. Qual é o seu defeito? Defeito, fazer... Eu acho que uma qualidade como defeito, fazer, né, aquilo para todo mundo que eu faço por mim também. E qual é a sua qualidade? A mesma qualidade. Você sabe dizer não? Não. Você se prioriza? Às vezes. Você indicaria quem para o Pod Meire para empoderar com a gente? Eu vou indicar um grande parceiro, que inclusive nós fizemos uma boa história juntos também na música, que é o nosso querido amigo Murilo Lima. Vamos convidar e trazer o empoderado do Murilo Lima aqui, sim, claro! Com certeza ele vai cantar Irecê, é a cidade do meu coração. Irecê, minha cidade, meu amor, meu bem-querer. E lembrando que essa é uma composição sua. Essa é uma composição, na verdade, uma composição do Murilo. Ele escreveu a música e levou para o meu estúdio para a gente fazer aí umas alterações. E aí fala, Murilo, ó, vamos, isso aqui cabe nisso, isso aqui desse lugar. E aí mexemos. Trabalho conjunto. Trabalho em conjunto. Aí fizemos a gravação no meu estúdio e foi uma coisa, assim, muito rápida. Parece que foi um presente de Deus, viu? Murilo, ele já tinha a letra, né? E aí ele levou para mim para a gente alterar e fazer algumas questões. E gravamos a música. E soltamos, assim, no mesmo dia, a música já estava tocando em vários lugares. Todo mundo falava, eu quero essa música. Aí tocava no rádio, no carro de som. E aí a música explodiu, como a gente chama, né? E aí Murilo falou, Felipão, a nossa música vai ser o próximo hino da cidade.
E se tornou. E se tornou, né? E se tornou. E nós vamos ter, sim, na cidade de São João, Felipe Rodrigues, fazendo certamente a abertura, com muito empoderamento do forró. Mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da reflexão do movimento do forró, né? Como é que nós, enquanto Pod Meire, Empodere-se com Meirinha, e aqui o podcast Quixabeira, que é da cidade de Irecê para o mundo, pode estar ajudando você, né, que é o embaixador do forró, fortalecer esse movimento, porque nós temos artistas, nós temos um movimento aí, uma associação Oxente do forró, que está trazendo a importância do empoderamento da dança. E eu queria que você trouxesse essa reflexão, porque nós sabemos que em um certo momento a gente corria riscos, né, desse movimento enfraquecer ou sair dos palcos, sair das telas. E eu queria que você trouxesse essa reflexão para a gente. Meirinha, isso é importante, porque a gente sempre fala na extinção da cultura, né? Do movimento cultural. E eu acho que a extinção é uma palavra muito forte, né? E a gente sabe que em alguns lugares que a gente anda, um movimento é mais forte, outro lugar é mais fraco. E eu creio que o forró, ele tem crescido muito. Ele tem crescido bastante de um tempo para cá. Quando a gente passou a exigir a presença da sanfona, né, nas apresentações de São João, não deixar desvirtuar só para o lado comercial. A gente sabe que o forró, assim, ele está fora do comércio, né, no Brasil, então, do show business, né? Então, o nosso forró de verdade, ele tem que ser aplaudido, sabe? Tem que ser aplaudido de pé, tem que ser valorizado. E eu creio que as rádios locais, alguns programas de TV, não sei se todo mundo conhece também, mas em rede nacional, nós temos uma porcentagem onde todo e qualquer trabalho autoral, ele tem que ser reproduzido gratuitamente, sem jabá. Isso é legítimo, né? Está na Constituição brasileira. E por falta de conhecimento, algumas pessoas não usam essa margem. E a gente precisa divulgar mais isso, né? E usar essa margem para que a gente possa divulgar o forró ou outros estilos que estão, entre aspas, em extinção, e mostrar mais a nossa arte. E eu peço até, né, aqui no podcast, aos donos e diretores de rádios, né, para valorizar os artistas da terra. E não é só a questão, eu não falo só a questão de ter jabá ou não, mas de dar realmente a oportunidade para as pessoas que estão começando ou que têm um trabalho autoral, porque o trabalho autoral ele tem uma importância tão grande, às vezes as pessoas não conseguem perceber, porque é através do trabalho autoral que o artista se destaca. Porque se ele passar a vida toda cantando músicas, né, de outro artista, ele nunca vai conseguir mostrar aquilo que é dele, né? Exatamente. E o poder que ele tem. Às vezes as pessoas até têm as músicas autorais, né, mas cantam mais músicas de outros artistas. Então ele não está mostrando o poder que ele tem. E eu acho que é um pedido, tanto para o podcast Quixabeira, para o Pod Meire, né, e para outros podcasts, para programas de rádio, de TV, que incentivem os artistas locais. Eu não falo os artistas da terra, porque a gente está falando de minhoca, né, mas artistas locais. E aí a gente pode fazer isso de uma forma muito simples, né, um compartilhamento ali no WhatsApp, no Instagram, em outros aplicativos, e poder compartilhar e incentivar mais artistas assim. Queremos agradecer a sua presença. Estamos chegando ao final do Pod Meire. Gente, e tem novidade chegando aqui no podcast Quixabeira, o retorno do Café Cultural com o amigo Solo Barreto. E esse fone aqui já se inscreveu para concorrer? O sorteio vai ficar para o próximo programa do Pod Meire, certo? E vamos encerrar de novo com música aqui com Felipe. Foi uma data maravilhosa, um programa fantástico do empoderamento do forró. Ter Felipe Rodrigues aqui nos bastidores com a gente foi fantástico. Quero agradecer a produção aqui
da TV Web Quixabeira, através do podcast Quixabeira. E siga a gente, inscreva no canal aqui no YouTube, comente e fique ligado todas as quintas-feiras, 7 horas da manhã, Pod Meire. Vamos encerrando com mais um forró aqui com o Felipe Rodrigues. Fique à vontade. Gente, esse cara tocando, cantando, ele demonstra vínculo amoroso ao forró, né? Eu fico assim encantada quando eu vou aos shows dele, não perco um quando tem aqui na região, porque ele transmite muito amor através do seu talento. Felipe, muito obrigada, né? E fique à vontade para a gente encerrar o Pod Meire, empoderando o movimento do forró. Obrigado, Meirinha. Deixar já o meu beijo, né? O meu beijo e meu abraço do tamanho do Meirinha, viu? É isso aí. Irecê é a cidade do meu coração. Irecê, minha cidade, meu amor, meu bem-querer. Irecê é a cidade do meu coração. Irecê, minha cidade, meu amor, meu bem-querer. Linda, maravilhosa, tranquila e tão charmosa. Linda, maravilhosa, vamos lá. Tranquila e tão charmosa, canta Meirinha. Irecê, tudo que se planta dá. Irecê, traz água pra gente irrigar. Irecê, tudo que se planta dá. Irecê, traz água pra gente irrigar. Irecê é a cidade do meu coração. Irecê, minha cidade, meu amor, meu bem-querer. Irecê é a cidade do meu coração. Irecê, minha cidade, meu amor, meu bem-querer. Irecê. Viva! Muito obrigado.